Meus amados, o tema são os fatos que apontam para o final do mundo. Agora preste mais atenção agora, porque é muito importante. Um quarto da Bíblia fala de profecias da volta de Jesus e do arrebatamento. A volta de Jesus e o arrebatamento é um evento único. A volta de Jesus e o arrebatamento dos santos é um evento único. 1.800 referências no Antigo Testamento fala da volta de Jesus. Dos 27 livros do Novo Testamento, 24 dão ênfase ao tema do arrebatamento e da volta de Jesus. Só que a igreja passou muitos anos sem falar desse tema que é de suma importância e que a Bíblia menciona muitas vezes, do arrebatamento e da volta de Jesus. Preste atenção. Mateus capítulo de número 24, a partir do versículo 1, 2 e 3. Olha para mim, irmãos. Era a última semana de vida de Jesus aqui na terra. A última. Provavelmente, no capítulo de número 24, é o sermão escatológico da vinda de Jesus. E provavelmente era numa quarta-feira, Jesus estava no monte, ensinando. E alguns discípulos chegam perto de Jesus, com o tema da volta dele. E fala assim: Jesus, o que vai acontecer? Que fatos que vão se dar, que vão ocorrer antes da sua volta? Que sinais que nós vamos ver que vão evidenciar a sua volta? E aí Jesus fala o seguinte: olha os fatos. Jesus olhou para os discípulos e disseram assim: nos últimos dias acontecerá reino contra reino, nação contra nação, guerras, fomes, terremotos em vários lugares, pestes, pandemias. Vão se levantar falsos mestres, falsos profetas, e por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos vão esfriar. Apostasia. Mas Jesus fala no versículo de número 13 assim: olha, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu tenho falado que a vida cristã não é um teste de corrida, é um teste de resistência. Não é um teste de corrida, mas um teste de resistência. Mas preste atenção. Estes são sinais, fatos que iriam anteceder. Mas ele disse assim: olha, mas isso é só o princípio das dores que vai vir. Todos esses fatos que eu falei, todos, ou já aconteceu,
Ou acontece agora no presente, todos, ou já aconteceu, ou acontece agora no nosso presente. Mas presta atenção, irmãos, olha, presta atenção em mim, que eu vou te dizer agora, que é muito importante. A igreja de Tessalonicenses estava preocupada, eles estavam realmente temerosos, porque eles estavam achando que o dia do Senhor, que o dia da volta de Jesus, iria acontecer naqueles dias da igreja de Tessalonicenses, ou já tinha acontecido. Aí no capítulo de número 2, da segunda carta que Paulo, o apóstolo Paulo, escreve aos Tessalonicenses, preste atenção que isso é muito importante. Ele fala assim: olha, meus filhinhos, quanto à vinda de Jesus e à nossa reunião com Ele, ela vai acontecer. O arrebatamento vai acontecer, a volta de Jesus vai acontecer, mas não aconteceu ainda. Mas, para que isso aconteça, duas coisas. Eu vou terminar com essas duas coisas. Precisa de acontecer, são sinais iminentes que Jesus está às portas. Preste atenção. Primeiro, apostasia. E quando eu falo de apostasia, é apostasia em duas vertentes. Apostasia no meio secular. Olha para mim, presta atenção aqui. Apostasia em duas vertentes. Primeiro, no meio secular, distanciamento de Deus. O certo nesse mundo virou o errado. E o errado nesse mundo virou o certo. Desrespeito, falta de amor, homens cruéis, mentirosos, fraudulentos, adúlteros, imorais, divórcio a qualquer preço. A pessoa casa hoje, não dá certo, ela fala: eu posso casar amanhã porque tem divórcio, eu separo 1, 2, 3, 4, 10 vezes. O conceito de família não existe mais como valor. Hoje o que tem valor é união estável e não casamento. Hoje o que tem valor é a união de pessoas do mesmo sexo, homossexuais. Corrupção é a apostasia do mundo, normal. Mas tem outra. A segunda vertente é a apostasia no meio da igreja. É querendo adaptar o mundo para dentro da igreja. O pastor tem que aceitar e tem que engolir o pecado, porque a pessoa dá um dízimo alto. As igrejas não usam mais a palavra culto, usa-se evento gospel. Homens pregam a palavra, dão um discurso
palavra de alta ajuda e recebe milhões de reais para isso. Lota-se grandes locais e cobra-se milhões para pregar aquilo que não é de ninguém, é de Deus. Apostasia dentro da igreja, falta de amor, de compaixão, falta sinceridade entre as pessoas. A igreja estava indo por um caminho que só fazia festas. Culto não é festa. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja não é lugar de entretenimento. Igreja é a agência de Deus aqui na terra. Tem que cuidar de interesses de Deus. Pastores mentirosos, adúlteros. Apostasia. Então, quais que são os sinais eminentes que Jesus Cristo está batendo as portas para retornar? Apostasia. No mundo já está acontecendo. Apostasia dentro da igreja. Vem para a igreja não para adorar. Vem para a igreja não para participar do culto. Vem para a igreja, mas não escuta a palavra, a pregação, ouve. E ouvir entra num ouvido e sai no outro. Igreja virou local de clube social. E o juízo começa dentro da casa de Deus. Então, esse cenário que nós estamos vivendo, Deus está alertando a frieza que está no meio do seu povo. Precisamos despertar. A Bíblia fala assim, olha, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e as outras coisas vos serão acrescentadas. O discurso hoje é que Deus vai te dar uma casa se você mora de aluguel. Que Deus vai te dar 2, 3 carros para você parar de andar a pé e pegar ônibus. Que Ele vai te promover no seu trabalho para você ganhar mais dinheiro. É que Ele vai te curar para você não ficar doente nesse mundo. O discurso que estava sendo pregado é esse, mas o discurso que a igreja tem que pregar é que breve Jesus voltará. Vou terminar agora. Mas tem outra coisa. O apóstolo Paulo ainda disse assim, olha, mas também tem que manifestar o homem do pecado, o filho da perdição, que é chamado o anticristo. Agora, para finalizar, eu quero que você olhe bem para mim agora, irmãos. Foi-me feito recentemente lá na igreja uma pergunta assim. Evangelista Cristiano, eu tenho assistido aí uma telenovela e um ensinamento que terá uma segunda chance para aqueles que não participar do
arrebatamento e da volta de Jesus? Foi me feita essa pergunta. Irmãos, não existe 3 voltas de Jesus. Existe 2 voltas de Jesus. Uma vez ele já veio encarnado, manifestou-se aos homens nesse mundo. Essa foi a primeira vinda de Jesus. Já se cumpriu. A segunda volta de Jesus vai se culminar com o arrebatamento. E só. Não existe uma outra chance para quem ficar nesse mundo após o arrebatamento. Essa teoria chamada dispensacionalista, que foi disseminada para a igreja do ano de 1830 para cá, ela é muito nova. Ela tem mais ou menos 130 anos. E o que a teoria dispensacionalista fala? Ela fala o seguinte: uma mulher lá na Escócia, no ano de 1830, ela pertencia a uma seita da Igreja Católica, não romana, Igreja Católica, chamada Margaret MacDonald. Ela teve uma visão, segundo ela teve uma visão que a igreja, ela tinha sido arrebatada secretamente. E ela disseminou isso. Mais tarde, no mesmo ano, mas em 1870, no ano 70, um homem chamado John Nelson Darby, ele continuou a falar sobre um arrebatamento secreto. Que Jesus viria e arrebatar a sua igreja secretamente, ia subir com a sua igreja e depois ele voltaria. E nesse período, que ele arrebatasse a sua igreja, e que aqueles que não subiram teriam uma outra chance, se não adorasse a besta e o anticristo e morresse por causa do nome de Cristo, seria salvo, teria uma segunda chance. Isso é sério. Isso é pelo menos muito perigoso você acreditar nisso. Na teoria do dispensacionalismo, o apóstolo que escreve a carta de Hebreus, no capítulo de número 3, no versículo de número 13, ele fala o seguinte assim: olha, hoje é o dia aceitável da sua salvação. A Bíblia não dá margem para dizer que Cristo vai voltar uma terceira vez. Então, cuidado com a sua vida espiritual, com a sua salvação, aonde você vai passar a sua eternidade. Preocupa com isso. O arrebatamento e a volta de Jesus é um único evento só, e ele vai ser visível. Não acredite que pode ter uma outra chance. Nós não vamos ter nenhuma outra chance. Breve, Jesus voltará. O segundo sinal eminente é o anticristo. O palco está sendo armado para o anticristo, para uma nova ordem mundial. Existe um país
que não se está aceitando mais cédulas em dinheiro, moedas. O Banco Central desse país já parou de produzir cédulas, dinheiro, porque eles querem unificar uma única forma de economia. E o anticristo, ele vai deter um poder religioso e político. Paulo disse assim: Jesus não volta antes que a apostasia se manifeste. Já está. Antes que o filho da perdição, o iníquo, o homem iníquo, se manifeste nesse mundo, a igreja vai ver o anticristo visivelmente. E a sua atuação. Quando isso acontecer, quando o anticristo se manifestar, quando começar um período chamado grande tribulação, momento esse que Jesus disse que nunca houve no passado e nem naqueles dias deles, dias assim. Mas que esses dias seriam abreviados por causa dos santos. Jesus vai voltar. E a minha palavra para você é a seguinte: Jesus vai voltar hoje? Eu acredito que talvez não. Ele vai voltar amanhã? Acho que não. O dia, ninguém sabe. A hora também, ninguém sabe. Mas, baseado no que a Bíblia diz, não deixe ninguém te enganar. Ele vai voltar. Quando você ver esses sinais, continue se preparando, porque Ele está voltando. Coloque-se de pé. Eu só quero, para terminar, ler com você eu quero só ler, presta atenção, só presta atenção, não precisa abrir a Bíblia não. Eu quero terminar com esse versículo, eu ia citar ele, mas acabei que não consegui. O livro de Apocalipse, ele foi escrito num momento, num cenário onde a igreja estava sendo terrivelmente atribulada, perseguida. Homens estavam sendo mortos por causa do evangelho. Nero, César Nero, era o imperador de Roma e perseguia cruelmente os crentes naqueles dias, que o apóstolo São João escreveu o Apocalipse. Nero era a besta de lá, era o anticristo de lá, era aquele que se levantava com tudo que se falava em nome de Cristo. Como é que você sabe disso, evangelista? Existe uma linguagem chamada gematria. O que é gematria? Cada letra representa um número, e somado esses números e essas letras, dava codificado o nome de César Nero. Os hebreus, os gregos faziam muito essas leituras decodificadas. Então, como João não podia falar, escrever que o anticristo, a besta, era Nero, ele escreveu que o nome dele seria 666. Porque senão, ele iria cometer um crime contra a autoridade e poderia ser condenado à morte. Mas no capítulo de número 7, no versículo de número 13 e 14, preste atenção, olhe para mim, nós vamos terminar agora. A igreja foi fortemente perseguida.
Homens morreram cerrados ao meio, queimados em praça pública, dado a feras famintas para ser engolidos por elas, por causa do Evangelho de Cristo. Mas aí, Dani, tem uma pergunta. João viu o seguinte: então um dos anciãos me perguntou: estes são vestidos de branco, quem são eles e de onde eles vieram? Quem são esses vestidos de branco, as suas vestes brancas, de onde que eles vêm? E respondi: Senhor, tu o sabes. Disse-me ele: estes são os que vieram da grande tribulação e lavaram as suas vestes salpicadas pelo sangue do Cordeiro. Depois dessa tribulação, depois dessa pandemia, depois dessa grande tribulação que a igreja pode passar, depois que vier o anticristo, ela vai ser arrebatada e ela vai chegar no céu com as suas vestes brancas salpicadas com o sangue do Cordeiro. Então vale a pena ser crente, vale a pena ser fiel a Cristo, vale a pena negar o pecado, vale a pena andar na contramão desse mundo, vale a pena dizer não para esse mundo, vale a pena ser crente. A minha palavra é essa: prepara, que não seja hoje a volta iminente dele, mas talvez ele pode voltar para você, talvez a morte pode te pegar, e a única garantia que nós temos é ter a marca, não da besta, na nossa testa. Olha para mim, não na sua testa e nem na sua mão. Testa por quê? Cabeça por quê? Porque a ideologia desse mundo, o pecado já está implantada na cabeça das pessoas, e na mão não concorda com esse mundo, não concorda com o pecado, mas tem a marca do Cordeiro de Deus na sua vida. Que Jesus te abençoe, que Ele possa te guardar, e que essa igreja, um dia, possamos estar juntos, não nesse mundo mais, mas na cidade que Deus tem preparado para nós. E para terminar, Jesus disse assim: olha, não turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas, senão não teria lhe dito, eu vou preparar. Mas um dia, eu não vou voltar a terceira, quarta vez, não, eu voltarei de novo, para que aonde eu estiver, vós estejais também.